Atenção, atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros com destino ao canal Entre Irmãs. Chegamos no Salmo 143 e esta viagem está chegando perto do final. Mas antes que essa viagem termine, os Salmos, é claro, nós vamos parar numa parada muito ruim. Imagine que você entrou no seu voo, o capítulo 143 é o voo, e nesse voo você é informado que você tem que apertar os cintos. Estamos passando por um local de turbulências. Quantas turbulências você já passou por sua vida? E aí você conseguiu apertar os cintos? Ou você ficou correndo para um lado para o outro, desesperado? Eu sei. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e apertar os cintos parece uma boa sugestão. Então, neste voo, neste capítulo, nós vamos juntamente com o nosso amigo Davi, que mais uma vez está aqui no Salmo de Penitência. Nós vimos até aqui o Salmo 6, o Salmo 32, 38, 51 e 102. E o que são salmos de penitência? São salmos onde os autores, grande parte deles foram escritos por Davi, fala de confessar os seus pecados, suas transgressões, para receber do Senhor misericórdia, favor e perdão. Isso é muito diferente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos logo embarcar nesta viagem maravilhosa que é o Salmo 143. Então aperte os cintos, o piloto não sumiu, o piloto está no lugar dele, controlando toda a história, controlando todo o destino, e a gente vai chegar no destino final. Então vamos lá. Uma leitura rápida no Salmo 143, a impressão é que nós já lemos esse texto em algum outro momento. Não, ele não é um texto repetido, ele só tem um conteúdo que é muito peculiar à pessoa de Davi. Esse texto foi escrito provavelmente quando Davi estava na caverna, naquele momento que ele era fugitivo. Ele dedicou a vida dele a alguém, ele amou muito alguém, ele serviu essa pessoa e essa pessoa do nada mudou com ele. Não é diferente com a nossa vida, entenda isso. Pessoas do qual você dedicou a vida, que você amou, que você fez muitas coisas, podem mudar com você, podem se transformar. Em algum momento da sua vida você pode pensar assim, mas cadê as pessoas que eu ajudei tanto? Elas podem ir embora, elas podem ficar com raiva de você. Davi é um grande exemplo disso. Então ele se viu ali preso numa caverna. Nós já vimos muitos salmos, muitas canções que foram escritas quando Davi era um homem das cavernas. Quando ele ficou ali escondido, tentando, lutando, preservando a sua vida e a sua integridade. É uma situação muito difícil. E eu sempre falo isso para as pessoas. Nós não compreendemos a dor dos outros até que experimentemos a mesma coisa. E aí sim você vai falar, agora eu entendo o que a pessoa falava quando ela passava por aquilo, porque agora eu estou vivendo a minha pele, agora eu estou sentindo a minha pele. Nós nunca conseguimos ter uma compreensão exata do que as pessoas passam até que chegue na nossa casa, ou chega no nosso corpo, ou chega na nossa vida aquele mesmo tipo de problema. E aqui nesse momento, nesse contexto onde Davi se vê encurralado, perdido, desanimado, triste, a canção parece uma canção muito melancólica. E aí nós vamos relembrar que todas as canções de penitências, como por exemplo, lá no capítulo 6, no versículo 2, no capítulo 6 de Salmos, fala: Senhor, não me castigues. No capítulo 32 fala: Senhor, eu estou angustiado, me perdoe. No capítulo 38, lá do Salmo 38, não me castigues, tem favor. Não me castigue no teu furor, tem favor, olha para mim, Senhor. No capítulo 51, Senhor, apaga as minhas transgressões. Então, todos os textos onde existe esses salmos de penitência, que são salmos de pedidos de perdão, o autor está derramando o coração dele está em pedacinhos, está muito quebrantado e está sofrendo muito. Davi acreditava que de alguma maneira aquilo que ele estava acontecendo era fruto de algum pecado que ele cometeu. Ou ele estava olhando a nossa parte humana.
onde nós somos falhos, onde nós somos pecadores. Às vezes nós nos colocamos como vítimas da vida, mas de fato, quando nós temos essa compreensão que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor, que nós não somos tanta coisa assim como dizem, e aí sim a gente consegue ter uma compreensão exata das circunstâncias e até conseguimos fazer uma leitura do sofrimento de uma maneira diferente. Aqui Davi estava fazendo a leitura do sofrimento dele com essa perspectiva. Eu sou um pecador. E convenhamos, todos nós somos pecadores. E com essa perspectiva, Davi faz duas declarações fortes, que esse salmo pode ser dividido em duas partes. Você está vendo aí que a partir do versículo 8, que antes de começar o versículo 8 tem um interlúdio. Lembra? A pausa, o sela. Essa pausa é uma pausa para respirar e avaliar. E a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 7, fala, ouve. E aí tem essa respiração. Respirei fundo. E aí vem a segunda parte, que é a segunda parte do texto, que vai do versículo 7 até o último versículo desse capítulo 43. Nessa compreensão, nós podemos ver logo no início, quando Davi fala, ouve. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta minhas súplicas. Responde, pois és fiel e justo. Davi conhece Deus. Davi conhece a justiça de Deus. Davi tem um relacionamento com Deus. Veja como é importante o desenvolvimento de uma relação com Deus. Porque essa relação com Deus te salva nos momentos de grande, terrível desolação. Essa angústia que toma seu coração, que pode vir em alguma circunstância da nossa vida, da nossa jornada. Mas essa relação te salva. E ele sabia do caráter de Deus, e ele faz referência aqui. Tu és justo e tu és fiel. Não leve teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Aquela musiquinha de vítima, coitadinho de mim, tenha dó de mim, olha eu aqui. Quantas vezes nós cantamos para nós mesmos aquelas músicas de coitadinho, eu sou um coitadinho aqui e tal. Não somos, ninguém é inocente diante de Deus. Todos nós pecamos e todos nós precisamos da graça do nosso Deus. Temos que ter essa compreensão, senão fica muito difícil entender as lições que o Senhor quer nos ensinar quando nós estamos passando por problemas e sofrimentos que nos esmagam e que nos sufocam, porque Davi aqui estava vivendo esse sofrimento. E aí ele faz essa referência e ele se coloca como alguém que é inocente. E depois disso, ele começa a dizer o que ele está sentindo, o que estava acontecendo com ele. O meu inimigo me perseguiu, ele me derrubou no chão, ele me obrigou a morar nas trevas como no túmulo. Onde era esse lugar? Na caverna. Na caverna tem luz? Não. Na caverna tem conforto? Não. Na caverna tem alguma programação interessante? Não. Lembra aí do Salmo 142? Sai da caverna! Vamos lembrar de novo? Sai da caverna! Vamos lembrar de novo? Sai da caverna! Temos que sair da caverna. Mas esse sair da caverna não é só algo físico, é algo mental, é algo cognitivo, é algo espiritual. Porque dentro de circunstâncias que nós nos encontramos presos, nós podemos ser livres. É só lembrar do apóstolo Paulo. O Império Romano achou que tinha prendido Paulo. Sabe, o Império Romano estava certo disso. E Paulo olhava para a cadeia que ele estava vivendo e ele simplesmente dizia: estou preso a Cristo. O Império Romano não podia prender Paulo. Tanto que ele escreveu cartas, e essas cartas estão hoje registradas na palavra de Deus, e essas cartas são a palavra de Deus. Então, dentro da caverna, Paulo conseguiu produzir. Paulo era um outro nível, ele não ficou lá falando coitadinho de mim, tadinho de mim, não, porque ele não estava preso na mente. E aqui, quando nós olhamos Davi expondo esse sentimento, essa humanidade de Davi, a mente dele nesse momento estava fraquejando. Nesse momento a dor estava tomando conta do coração. Por que nós sabemos disso? Porque quando continuamos a leitura, nós vemos aqui: eu vou perdendo o ânimo e eu estou tomado de medo.
Você já perdeu o ânimo diante de alguma tribulação que você falou, hoje não vai passar, hoje eu não aguento mais. Hoje não aguento mais. E esse não aguento mais me faz lembrar de uma personagem, uma pessoa que poucas pessoas falam sobre ela. E o nome dela é Agar. Você consegue recordar quem é Agar? Agar foi uma escrava. Ela foi dada a Abraão como um presente em um momento quando Abraão esteve no Egito. E dentre muitos presentes que foram entregues a ele, estava lá Agar. Ela foi uma escrava egípcia, ela tinha uma vida normal. Ela era uma menina cheia de sonhos. Ela tinha os projetos. E ela pensou que ela viveria a vida dela no Egito. De repente, ela foi arrancada do lar, da sua nação. Ela foi levada para a casa de Abraão, sendo tratada como um objeto. E aí, você consegue imaginar o que Agar sentiu? Ela foi levada para a casa dele para ser tratada como nada. Ou como alguém que está ali só para servir os desejos das pessoas. Será que ela viveu a solidão? Será que Agar sentiu a rejeição? Será que Agar sentiu o abandono? Consegue pensar o que passou com Agar? Consegue? Agar aprendeu a amar o Deus de Israel. Ali naquela casa, ela viu que havia algo diferente naquelas pessoas. E ela começou a observar a vida deles. E ela começou a ver que os ídolos delas não eram tão fortes assim. Isso eu tô falando da minha imaginação, tá bom, gente? E ali Agar se vê no meio de uma intriga muito complicada. E um dia Agar precisou deitar com Abraão. E aí viveu mais um tipo de agressão. Consegue entender a vida de Agar? E ela ficou suportando esse fardo, ela engravidou. Nós sabemos que o filho dela, qual é o nome do filho dela? Ismael. E depois começou aquela intriga toda naquela casa, porque Sara ficou respeitada, porque Agar ficou achando que estava muito bem, porque estava grávida do dono dela. Veja que situação. Então, nesse meio dessas pressões, Agar resolveu fugir. E ela foi para o deserto. E ela queria esquecer de tudo aquilo que ela tinha passado. Assim como ela, nós também. Nós, muitas vezes, diante das pressões da vida, nós queremos simplesmente esquecer. E aí eu pergunto para você, tem como esquecer? Seja sincero, fugir é a melhor solução? Naquela caverna ali, Davi não tinha como fugir. Então ele clamou ao Senhor, e essa é a maior lição que nós tiramos da vida de Davi. Davi em todo momento clamava ao Senhor, nos momentos felizes, nos momentos tristes. Davi estava ali firme, clamando ao Senhor. Então Agar aqui, voltando para a história de Agar, uma coisa que ela aprendeu é que Deus não perde ninguém de vista. Entenda isso, diga isso para você mesmo. Deus não perde de vista, Deus está atento àquilo que eu estou vivendo. E aí sabemos que na história de Agar, um anjo se encontrou com ela. E o anjo era o próprio Senhor falando com ela naquela ocasião, ele perguntando: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Apenas nessas perguntas nós podemos encontrar duas coisas fundamentais. Primeiro, que o anjo, antes de se apresentar à situação social, ele quis dizer que ela tinha um dono, e ela chama pelo nome. Deus conhece toda a nossa história. Veja que grande verdade isso. Deus sabia o que Davi estava passando. Deus sabia qual era a angústia de ficar ali naquela caverna, de ficar ali e não ter perspectivas. Imagine, dia após noite num lugar hostil, provavelmente tinham insetos, tinha algum perigo, não tinha uma boa alimentação, é claro que não tinha. Só que nesse lugar você vai ver aí que no versículo 5, lembro-me dos tempos passados. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero. Nós temos que trazer à memória, mas não é trazer à memória as coisas passadas dos nossos traumas, das angústias. Ali Davi poderia ficar remoendo. Poxa vida, eu trabalhei tanto para Saul, eu fui amigo dele. Quantas vezes eu toquei umas músicas para ele?
Quantas pessoas eu guerreei em favor da nação, em nome do rei. Eu estava ali na casa dele, eu comia na mesa dele, a gente é amigo. Por que ele está fazendo isso comigo? Não. Davi começou a lembrar do que Deus fez na história do seu povo no passado. Davi começou a relembrar, por isso que é importante você ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Você guardar no seu coração a palavra. Porque aí você não é suscetível a ficar divagando nos seus pensamentos e ficar remoendo coisas antigas e ficar mergulhado na amargura, porque é muito verdade que a maioria das pessoas tem a tendência, no momento de sofrimento, mergulhar na amargura e ficar ali. Vou morar na amargura, vou ficar com raiva de todo mundo. Não. Ele lembrou dos atos de Deus e de quem era Deus. O Deus que pode transformar todas as coisas. O Deus que transforma todas as histórias. Lembre-se o que H aprendeu. Deus não perde ninguém de vista. Não foi Agar que errou, e sim Sara. Contudo, o anjo pede para Agar que ela regresse à sua senhora. Parece algo terrível. Essa escrava foi maltratada por Sara e ainda precisa voltar e sujeitar-se, pois Deus lhe ordenou. O mais difícil, pois ela precisava enfrentar não apenas Sara, mas a si mesma, ou voltaria a se comportar da mesma forma toda vez que se sentisse pressionada. O Senhor tranquilizou o coração de Agar, e mesmo diante da opressão, ela recebe a esperança para dias melhores. Você consegue entender o que Deus estava ensinando para Agar? O mesmo que ele estava ensinando para Davi. E nesse segundo momento do texto, logo após esse interlúdio, você pode olhar aí que Davi suplica respostas. E essas respostas ele pede, veja no versículo 7, vem depressa, Senhor, responde, pois o meu ânimo se esvai. Ele estava deprimido. Novamente vem aqui uma confirmação que a alma humana pode entrar num processo de depressão. Claro que pode! Afinal, nós somos humanos. E ele então clama ao Senhor desesperadamente. E aqui nos próximos versos, nós vamos até o verso 12, nós vamos aprender várias lições. E nós vamos entender que o Senhor é a resposta e devemos aguardar nele em esperança. Quais as respostas que você está aguardando? Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muitas respostas, assim como Agar, muitas respostas que gostaria de entender, que gostaria de receber do Senhor. Aqui nós vamos observar algumas das respostas que Davi precisava. No versículo 7, ele pede para o Senhor continuar ali. Ele quer que o Senhor estenda a mão para ele, que o Senhor não se afaste dele. E esse deve ser o nosso pedido contínuo, todas as manhãs. Senhor, fique comigo, continua comigo, seja o dono da minha vida, guia a minha vida. No versículo 8, ele pede para o Senhor que ele quer ouvir a sua voz, ou faz-me ouvir o teu amor a cada manhã. A gente não consegue ouvir o amor, né? Você não vai ouvir, acordar e vai ouvir amor, não. Você vai acordar e você vai olhar para o sol e vai dizer, aleluia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque sua misericórdia não tem fim, ela se renova, aleluia. E Davi tinha essa certeza dessa palavra que ele queria no coração dele. O que é isso? É a certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Então eu quero ouvir essa palavra, eu quero ter essa palavra firme no meu coração. E aí vem o versículo 9, proteção, que aí nós vemos aqui, refúgio, livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois Tu és o meu refúgio. Tu, Senhor, és o meu refúgio. E o Senhor é o refúgio que guarda, que protege. Nós não podemos jamais esquecer disso. O Senhor está atento. Lembra de Agar? Parecia assim, era o fim da vida daquela mulher, desolada, escrava, sem direito algum. E o anjo do Senhor se importou e foi buscar aquela mulher onde ela estava. Retorne, querida. A história ainda não acabou. Davi, querido, a história ainda não acabou e ele se refugiou no Senhor. Outra resposta que Davi
buscava do Senhor é conhecer a sua vontade, e isso nós podemos ver no verso 10, que diz assim: pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida por tua justiça, tira-me desses sofrimentos. Em Romanos, no capítulo 5, nós podemos aprender algo sobre o sofrimento. Vamos até lá? No versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Aquele sofrimento que Davi estava experimentando, descrito aqui, ele sabia que esse sofrimento tinha um porquê e ele teria um fim. E tudo que Davi queria conhecer é a vontade do Senhor, e é tudo que nós devemos nos apegar, porque o conhecimento de Deus, da vontade do Senhor, nos dá segurança para enfrentar os momentos de dificuldades da vida. Por fim, no versículo 11, no versículo 12, Deus responde. Vamos ver o que está escrito assim: por teu amor. No versículo 11, pela tua honra, Senhor, preserva a minha vida, tira-me deste sofrimento, por teu amor. Acaba com os meus inimigos, destrói os meus adversários, pois eu sou o seu servo. Davi sabia quem ele era em Deus. Então ele cantou. Que maravilhoso das canções de Davi, que nós não sabemos se ele recebeu um alívio imediato, uma resposta imediata, provavelmente não, mas a alma dele se acalmou. Como é maravilhoso louvar ao Senhor, como é maravilhoso elevar o nosso coração em oração, porque depois que nós oramos, nosso coração melhora, o nosso coração recebe o alívio. Lembrando que Jesus falou para que nós tivéssemos bom ânimo. E o que significa bom ânimo? Significa ter esperança, significa não desanimar, não perder a fé e viver com uma alegria. É encarar a vida com confiança. Jesus nos convida a ter uma perspectiva eterna. Tudo isso aqui são leves momentos de sofrimento e não se comparam a glória que está por vir. Temos que gritar isso para o nosso coração. Nós temos que fazer como Agar. Agar chegou a um desespero, mas ela encontrou alívio para sua alma. Ela encontrou luz no final do túnel. Ela foi restaurada e ela pôde entrar para a história, porque se você não sabe, Agar é mãe dos povos da Arábia, porque vieram de Ismael. Sempre haverá um dia depois. Que seu coração seja alcançado onde você estiver. Eu oro por você para que a graça do Senhor possa brilhar, resplandecer na sua vida. Talvez hoje você se encontre como Davi, esmagado, deprimido, melancólico, com um coração pesado, escondido numa caverna. O Senhor vai te tirar dessa situação. O Senhor vai brilhar sobre a sua jornada e Ele vai revelar o propósito dele para você. Não desista. Continua firme. Continua confiando no Senhor. Que a presença do Senhor possa te alcançar agora, possa renovar as suas forças, possa renovar o seu ânimo e possa trazer esperança ao seu coração. Que ressuscite a esperança no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.